Se a minha internet ajudar. Oi, gente! Será que estamos ao vivo? Eu nunca sei se estamos ao vivo. Por quê? Porque não aparece se estamos ou não. Oi, oi, oi. Se eu estiver ao vivo, alguém me manda um oi. Oi, oi, oi. Se eu estiver ao vivo, alguém me manda um oi. Alguém me manda um oi. Alguém me manda um oi. Enquanto isso, eu vou colando, vou fixando o nosso comentário, falando sobre a live de hoje. Oh, estamos ao vivo! Oi, Jefferson, tudo certo? Está me vendo e me ouvindo perfeitamente. Vou colocar aqui o comentário com o tema da aula de hoje e o nosso código para a sala de Química lá no Google Sala de Aula. E mais uma vez, minha gente, não estou conseguindo fixar o comentário. Mas calma que para tudo nessa vida tem um jeito. Fixar comentário. Aí, foi, agora foi. E aí, gente, como vocês estão? Enquanto o pessoal tá entrando, eu vou dar alguns breves recadinhos, porque hoje a live vai ser um pouquinho diferente. Hoje a live vai ser com um toquezinho de bate-bola, meio papuf, porque o conteúdo é um pouco extenso e eu não vou poder ficar prolongando muito. Então eu vou passar uns recadinhos rapidinhos e eu já vou passar pro conteúdo e vai ser um pouco mais bate-bola. Recadinho número 1. Quinta-feira nós teremos uma sala no Zoom com o professor de física. Eu tô tentando lembrar qual parte da física ele dá. Não lembro, acho que é física mecânica. Posso estar falando besteira. Mas o professor de física, nosso professor de física do E do cursinho, o Ian, ele vai abrir uma sala no Zoom. O que é uma sala no Zoom? É tipo como se fosse literalmente uma sala de aula, vamos dizer assim. O professor vai explicar para vocês o conteúdo, vai conversar com vocês vão poder tirar dúvida ali na hora, vocês vão poder falar também, ele vai poder ouvir a voz de vocês. Então, quinta-feira, às 7h30, sala no Zoom com o professor Ian, professor de física. O tema vai ser cinemática vetorial, se eu não estiver enganada. Então, quinta-feira, temos uma sala no Zoom com o professor Ian. Pessoal, não percam, porque a aula tá show, tá maravilhosa. A gente, assim, já deu uma espiadinha. A aula tá maravilhosa, o professor é maravilhoso, assim, o Ian é um dos professores, assim, acho que com mais brincalhão, com mais didática do cursinho. Professor show de bola demais. E a gente vai fazer uns testezinhos, porque se vocês quiserem, se vocês gostarem, a gente pode criar um Zoom de química, a gente pode ver o que a gente faz com química, se vocês gostarem dessa experiência, dessa aula. Então, não percam quinta-feira, aula com o Ian no Zoom. E os recados, eu esqueci os outros, mas se eu lembrar, eu falo no fim da live. Bom, hoje, como vocês podem ver aqui no comentário fixo, nós vamos falar sobre separação de misturas. Então, só recapitulando, na aula passada, nós falamos sobre substâncias químicas. O que são substâncias químicas e qual é a diferença entre uma substância pura e uma mistura? E dentro das misturas, quais são as classificações de misturas? Então, misturas homogêneas, heterogêneas, eutéticas e azeotrópicas. Hoje, nós vamos falar sobre a separação dessas misturas. Então, separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Mas por que, professora? Por que de achos temos que separar uma coisa que nós quisemos juntar? Bom, não é bem assim. Eu vou citar para vocês alguns exemplos de que nós precisamos fazer a separação de misturas. E não necessariamente porque a gente quis juntar. Igual, sei lá, colocar, igual eu fiz pra vocês a demonstração na live passada, colocar água no óleo, a água e óleo num copo, eu coloquei porque eu quis, mas muitas vezes, muitos processos, nós precisamos de etapas de separações, precisamos de técnicas de separações, porque nós precisamos usar os componentes separadamente. Então,
tratamento de água e esgoto, por exemplo, que você tem que tirar as sujidades, tem que fazer várias etapas de separações para separar alguns sólidos do líquido. Para obter o sal de cozinha também, processo de separação, porque a gente precisa evaporar a água para ficar só com sal propriamente dito. Reciclagem de lixo também é um processo de separação de misturas, porque você precisa tirar lixo orgânico do vidro, do metal, do não reciclado, então também é um processo de separação. Destilação de bebidas, deixa eu ver, exame de sangue, preparo de café, de chá, então tem muitas coisas do nosso cotidiano que nós precisamos do processo de separação de misturas. Então, como hoje é tudo muito comprido, são muitos processos, mas os processos são simples. O que eu vou falar para vocês? Eu preciso que, se você tem intenção de fazer alguma anotação, se você quer anotar algumas observações, quer anotar os nomes, os detalhes, entra na plataforma do Google Sala de Aula, com esse código que está fixo aqui para você ter acesso a esse PDF. Por quê? Eu só vou falar brevemente sobre cada um dos processos, vocês vão entender que são muitos processos. São simples de entender, mas eu vou ter que fazer um bate-bola para ir um pouquinho mais rápido. Então, nós vamos falar dos processos para separar tanto misturas que são heterogêneas, quanto misturas que são homogêneas. Então, heterogêneas, misturas que têm mais de duas fases, então tem duas ou mais fases, e homogêneas, misturas que só tem uma fase, a gente só enxerga uma coisa só. Vou mostrar para vocês um esquemazinho, só para vocês terem uma ideia de quais são os processos que nós iremos aprender hoje. Eu trouxe os principais processos mais recorrentes no Enem e em outros vestibulares. Mas existem 1 trilhão de outros processos. Gente, existem muitos processos. Hoje eu só trouxe 14 para vocês terem ideia. Então, ó, vou mostrar aqui. Deixa eu virar a câmera. Aí, foca. Focou. Olha lá, tá meio escuro, mas deixa eu ver. Mas eu vou lendo pra vocês. Então, ó, só pra vocês terem uma ideiazinha. Misturas heterogêneas. Processos para separar misturas heterogêneas. Nós temos catação, tamização, ventilação, levigação, separação magnética, flotação, dissolução fracionada, decantação, filtração e centrifugação. Para separar misturas homogêneas, que só tem apenas uma fase, nós vamos aprender hoje a destilação simples, a destilação fracionada, a evaporação e a liquefação. Voltando aqui, depois de mostrar esse esquemazinho para vocês, hoje eu tive que trazer até uma maravilhosa colita, porque são muitos processos, como vocês puderam ver, mas são todos muito simples. Então, começando a falar dos processos de separação para misturas heterogêneas, que são as misturas que têm mais de duas fases, então você consegue ver ali duas fases ou mais. São relativamente mais simples do que os outros tipos de misturas. Então, vamos lá. Primeiro tipo de separação que a gente tem para fazer quando a mistura é heterogênea é a catação. Catação, isso mesmo. É literalmente você pensar em catar alguma coisa. Aquilo que você consegue catar para poder separar. Então, esse tipo de separação pode ocorrer entre misturas heterogêneas do tipo sólido com sólido ou sólido com líquido. Não se preocupem, porque no PDF eu também coloquei que tipo de estado físico que envolve essa mistura. E que pode, como que eu posso dizer? Que tipo de estado físico a substância está para poder utilizar esse processo. Isso. Então, para catação, é para misturas heterogêneas de sólido com sólido ou sólido com líquido. Reciclagem de lixo, por exemplo, um tipo de catação. Você vai lá com a sua mão mesmo e você vai literalmente catar, você vai separando. Esse daqui é para vidro, esse daqui é papel, esse daqui é, deixa eu ver, orgânico, esse aqui é plástico. Literalmente com a mão você faz o processo de catação. Segundo processo para separar substâncias heterogêneas é a peneiração, ou também conhecida como tamização. Então, quando você vai falando tamis, é a peneira que a gente conhece. Quando você vai falando o processo de tamização,
é o processo de peneiração. Então, todo mundo já conhece, mas eu vou dar aquela explicadinha básica. O que é o processo de tamização? Peneiração. Você tem lá a peneira, sua tamis, você coloca a substância, né? Tem que ser uma mistura de sólido com sólido. Então, você coloca lá a sua mistura na peneira, coloca na tamis, aí você dá aquela famosa balançada assim. E o que tem granulometria menor, ou seja, o que tem tamanho menor, vai conseguir passar pelos buraquinhos, pelos poros, vai conseguir passar pela tamis. Eu não lembro qual que é o termo correto. Mas o de menor tamanho vai conseguir passar pela peneira e o que é maior vai ficar na peneira. Assim você vai ter separado a sua mistura. Então, sólido maior fica na peneira, sólido menor passa pela peneira. E aí você separou a mistura. Esse processo é muito utilizado em construção civil, quando eles vão separar a areia da brita. Então, a areia passa e a brita fica na peneira. Mas também tenho certeza que você já fez aí na sua casa, principalmente nessa quarentena, quando você foi fazer um delicioso bolo. Porque, geralmente, quando a gente vai fazer o bolo, a gente passa a farinha de trigo pela peneira também. A gente faz o processo de peneiração, de tamização, que é para farinha de trigo passar pela peneira e se tiver alguma se tiver alguma impureza, porque eu esqueci como que pronunciar palavras, que é eu não vou conseguir falar, gente. Se tiver alguma impureza, alguma sujidade, acho que é o nome. Se tiver alguma impureza, vai ficar na peneira. Eu esqueci da palavra real. Vai ficar na peneira. Então, esse foi o segundo processo. O terceiro processo, para separar substâncias heterogêneas, é o de ventilação. Isso mesmo, é muito importante que, quando nós estamos falando de processos para separação de misturas, você tem que associar o nome com o processo, o nome com a técnica, porque é exatamente isso, gente, não tem pegadinha. Catação, catar, peneiração, vai peneirar. Ventilação, o que você vai fazer? Você vai aplicar um fluxo de ar sobre a determinada mistura. Então, ventilação, você vai separar uma mistura de sólido com sólido também, através de um fluxo de ar. Um exemplo para vocês é quando eles vão separar eu tô esquecendo de todas as palavras hoje, mas é quando você vai separar a palha do grão de arroz. O que eles fazem, né? Ou o que você faz se você fizer isso. Mas o que é feito? Você aplica um fluxo de ar e a palha que é mais leve, ela vai voar, e o grão de arroz que é mais pesado vai ficar ali num lugar e você vai ter a separação entre o grão de arroz e a palha. Quarto processo, hoje vocês viram que é bem papufo, hoje eu tô assim, me segurando para não ficar falando muito. O quarto processo é o de levigação. O processo de levigação, você pode pensar assim, professora, mas eu não consigo associar esse nome com nenhum tipo de técnica, com nenhuma coisa. Bom, o levigação, ele é basicamente o mesmo princípio da ventilação, só que levigação é com água. Então não fica muito difícil lembrar. Então, ventilação, fluxo de ar, e levigação é o fluxo de água. O que acontece na garimpagem, por exemplo? Eles usam a correnteza de água, né? Usam um fluxo de água para que a água ela leve a areia junto com ela e fique no recipiente só o ouro. Então, a correnteza da água ajuda nesse processo de separação. Leva a areia junto com ela e deixa o ouro no recipiente. Então, ventilação, fluxo de ar, levigação, fluxo de água, para separar as misturas do tipo sólido junto com sólido. No caso da garimpagem, separa a areia do ouro. O quinto processo é o de separação magnética. Bom, quando eu falo isso, vocês podem lembrar, pode vir na sua cabeça logo de imediato, aqueles ímãs gigantes assim, que eu também esqueci. Como que é o nome do negócio que segura o ímã? Uma retroescavadeira? Sei lá, só sei que é um tratorzão grande segurando um ímã grande assim, e aquele monte de coisa pregada no ímã, no meio de um ferro velho. Bom, é basicamente isso que acontece.
O que acontece na separação magnética? A separação magnética utiliza um ímã para separar as substâncias magnéticas das não magnéticas. Então, é exatamente o que o nome diz. Separa as substâncias magnéticas das não magnéticas. Esse processo é muito utilizado em indústrias de modo geral e também nos ferros velhos. Usado em ferros velhos. E o sexto processo de separação é a flotação. Gente, se eu estiver muito rápido, se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário que eu volto e repito. Mas como eu falei pra vocês, hoje é bem papuf e no PDF tá tudo bonitinho, tudo certinho, então vocês não precisam ficar preocupados de anotar alguma coisa, porque lá no PDF tem tudo. Então, sexto processo para separação de misturas heterogêneas é o de flotação. Flotação você também consegue associar com uma palavra. Então, toda vez que você vê sobre o processo de flotação, que você vê, processo de flotação para separar misturas sólido com sólido. Você se lembra do verbo... Exatamente. Gente, hoje eu tô muito atrapalhada. Você se lembra do verbo flutuar, porque é mais ou menos isso que acontece mesmo. Então, flotação, lembre-se que flutua. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem bem rapidinho, de uma maneira bem direta. Se eu pegar um recipiente, eu pego um recipiente e coloco serragem junto com areia. O que é o processo de flotação? Nesse recipiente eu coloco água, porque não vai ter interação nem com a serragem, nem com a areia. Então eu acrescento água e aí o que é menos denso vai subir, vai flutuar, e o que é mais denso vai ficar no fundo. Então, os dois vão ficar separados pela água. Na areia e na serragem, o que vai acontecer? A serragem é menos densa, então ela flutua, ela fica em cima, ela fica na parte superior. E a areia, como é mais densa, mais pesada, ela fica na parte inferior, fica na parte de baixo. Então, flotação é quando você tem a mistura ali de dois sólidos e você adiciona água. Pode ser outro líquido? Pode, só que o outro líquido não pode ter interação com nenhum dos dois componentes que tem lá dentro. Então, por isso que geralmente é utilizado água. Mas, por exemplo, se tivesse serragem e sal lá dentro, aí não poderia usar água, porque a água tem interação com sal. O sal se dissolve em água, então não poderia. Depende do componente que você tem lá dentro, mas geralmente é utilizado água. No caso da areia com a serragem, utiliza-se água. Coloca água, o que é menos denso, tem menor densidade, vai flutuar, vai ficar na superfície, o que é mais denso vai ficar na parte de baixo. Então fica areia, água, serragem. No PDF também tem uma imagenzinha bem bonitinha para vocês. O sétimo processo de separação de mistura heterogênea é a dissolução fracionada. O que acontece? A dissolução fracionada não é parecido, não. Eu ia falar que é parecido, mas talvez ia confundir a cabeça de vocês. Na dissolução fracionada, o que acontece? Você tem a mistura entre dois sólidos também, e você também vai adicionar um líquido. Só que agora, diferentemente da flotação, você precisa que esse líquido ele tenha interação com um dos componentes. Então, por exemplo, vamos lá. Se você tiver areia e sal, como a gente sabe que o sal se dissolve em água, então você vai adicionar a água nessa mistura para o sal poder dissolver na água. E aí você vai ter separado. Você vai ter o sal dissolvido na água, então os dois ali vão formar uma mistura homogênea, então você vai ter só a água com a areia. Entenderam? Na dissolução fracionada, você adiciona um líquido que tenha interação com um dos componentes. Então, no exemplo do sal com a areia, por exemplo, você adiciona água e aí o sal se dissolve em água, então você vai ter água com sal e areia. Então, vai ficar água e areia. Até aí, tudo bem. Aí, você pode se perguntar, tá, professora, a gente tirou ali a mistura heterogênea que tinha entre o sal e a areia.
Só que daí não continua a mistura, porque não vai continuar a areia com a água? Justamente. Então, na dissolução fracionada, apesar de você conseguir fazer uma separação, geralmente, mesmo se você faz a dissolução fracionada, você ainda precisa fazer um outro processo de separação, porque você continua tendo uma mistura. Então, nesse exemplo, por exemplo, que eu falei para vocês, do sal com areia, a gente adiciona água, então fica o sal se dissolve na água, então fica água e areia. O que você vai ter que fazer? Agora você tem que tirar a areia dessa água. Então, você pode fazer um processo de filtração, que mais pra frente vocês vão entender. Você pode tirar a areia dessa água com o processo de filtração, e aí a areia fica presa lá no filtro, e a água desce. Só que, retornando mais uma vez, essa água que desceu do filtro, ela tá com sal. Aí você precisa fazer outro processo de separação para tirar esse sal da água. Então, assim, muitas vezes a dissolução fracionada, ela é feita, só que ela é feita acompanhada com outros processos de separação. Ou, se você tem a alternativa de fazer de cara outro processo de separação, se o componente que você está mexendo tem como fazer outro processo para poder separar ele, tipo, separar o componente A do componente B, você de cara já vai por outro processo, porque pode ver que esse não é tão eficiente, você vai precisar de mais etapas para conseguir esse resultado final. Então, depende do que você quer separar e do que você quer mexer. Mas a dissolução fracionada funciona desse jeito. O oitavo processo de separação de mistura é a decantação. Decantação é um dos mais conhecidos. Por quê? Um dos mais fáceis também. O que acontece na decantação? Você simplesmente senta e espera e fica rezando. Decanta, por favor. Mas o processo de decantação é você deixar o recipiente em repouso por uma certa quantidade de tempo. Então, a mistura pode ser sólido com líquido ou pode ser líquido com líquido também. Ah, professora, mas quanto tempo? Depende de cada mistura. Às vezes pode demorar minutos para decantar, às vezes pode demorar horas para decantar, às vezes pode demorar dias para decantar. Mas no caso no caso de demorar dias para decantar, aí a gente vai aprender um outro processozinho que é utilizado porque muitas pessoas querem realizar o seu processo e não tem dias para ficar esperando a decantação acontecer. Então, o que acontece no processo de decantação? Você deixa o recipiente em repouso, lá por uma certa quantidade de tempo, e você espera com que o que é mais denso, ou seja, mais pesado, fique no fundo, e o que é menos denso, ou seja, mais leve, vamos dizer assim, fique na superfície do recipiente. Então, decantação é o tempo que diz o que acontece, o que é mais denso, o que é menos denso, é o tempo que dita a separação da mistura. O nono processo de separação de mistura do tipo heterogêneo é a filtração. Filtração a gente já conhece, também é um dos mais utilizados no nosso dia a dia. Você aí que é viciado no cafezinho, mas eu espero que não seja café instantâneo, né? Mas você aí que é viciado no cafezinho, você com certeza faz um processo de filtração. Então, você separa ali o seu sólido do líquido. No caso do café, por exemplo, o que seria o sólido? Seria o pó do café, que apesar de ter uma granulometria bem pequenininha, né, ser de um tamanho bem pequenininho, o pó do café seria a parte sólida e o líquido é a água com o café que se dissolveu. Então, quando você vai filtrar o café, por exemplo, você passa ele pelo filtro, o que vai ficar ali no filtro seria a parte sólida que não se dissolveu na água, então o que a gente chama de borra de café, se eu não me engano. Gente, o meu celular tá fazendo barulho, mas vocês ignorem, porque eu esqueci de colocar no silencioso. Enfim. O que fica no filtro é a parte do pó do café e o que passa pelo filtro é a parte líquida, que é a água que conseguiu dissolver parte do pó do café. Então, é mais ou menos isso o processo de filtração aplicado ao nosso dia a dia. E o 10º, falei para vocês que ia ser bem rapidinho, o 10º processo de separação, para separar misturas do tipo heterogêneo, ou seja, misturas que têm mais de 2 fases, é o de centrifugação. Você que não tem
máquina de lavar faz tudo em casa e você tem que usar a centrífuga, você sabe mais ou menos do que eu estou falando. Tem que colocar a roupa lá dentro, liga na tomada e aí fica rotacionando e aí o líquido sai e fica só a roupa parcialmente seca lá dentro. Mais ou menos isso, mais ou menos, mas é pelo caminho. Minha mãe, se ela estiver assistindo essa live, ela vai lembrar dos nossos tempos lavando a roupinha ali no tanque e centrifugando na centrífuga. Mas, para separação de misturas, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês, que é um dos exemplos mais conhecidos, que é para fazer exame de sangue. Quando você olha para o sangue, inclusive, foi uma pergunta que me fizeram, ainda bem que eu lembrei agora, uma pergunta que me fizeram na live passada sobre o sangue, se não me engano foi a Suzane. Suzane, se você estiver assistindo agora, deixa aqui nos comentários, porque eu esqueci de te responder. No primeiro momento eu não tinha entendido qual era a pergunta e eu esqueci de perguntar para você de novo, para você explicar no comentário. Então eu esqueci de responder a sua pergunta. Se você estiver assistindo, deixa aqui no comentário a pergunta novamente, por favor, porque eu não lembro qual é. Ou se você estiver assistindo pelo IGTV, essa live vai ficar gravada no IGTV. Se você estiver assistindo pelo IGTV, pode deixar aqui no comentário também, que eu vou voltar aqui no comentário e vou te responder. Ou também pergunta em qualquer outro lugar que você me encontrar, lá no WhatsApp ou lá no Google Sala de Aula. Pode me perguntar que eu vou responder, porque eu esqueci sua pergunta. Mas a Suzane tinha perguntado sobre o sangue na live passada, só que eu não lembro qual era a pergunta. Mas então, sobre o sangue. Um dos processos mais utilizados, um dos processos de separação mais utilizados para fazer o exame de sangue é a centrifugação. Porque você olha para o sangue e você acha que é uma mistura homogênea. Você pensa assim, tem coisas ali, tem componentes ali, mas eu não enxergo nada. Então, é uma coisa só. Se eu estou enxergando uma coisa só, é uma mistura homogênea. Mas o sangue é um caso muito específico de mistura heterogênea, porque, apesar da gente não conseguir enxergar a olho nu, ele tem sim uma separação. E quando a gente faz o processo de centrifugação, é que a gente consegue enxergar a separação bem específica do sangue. Então, os laboratoristas, acho que é essa palavra, tô esquecendo de tudo. O que eles fazem para conseguir fazer o exame de sangue, para conseguir analisar o seu sangue? Coloca lá a amostra de sangue lá no tubinho, aí eles colocam dentro da centrífuga específica, né? Coloca dentro da centrífuga e aí aí inicia o processo de rotação. Nesse processo de rotação, é como se fosse uma decantação, então vai separar por densidade também, só que muito acelerado, porque se deixasse lá o sangue descansando ia demorar muitos dias. Então eles colocam nessa centrífuga, eles colocam nessa fase de rotação para poder acelerar a separação. Então o mais denso ir para baixo e o menos denso ir para cima. Quando isso acontece, há uma divisão, então o plasma fica na parte de cima, que é o menos denso, e gente, como que é a palavra? Os figurados do sangue, que são os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas, essa galera toda aí fica na parte de baixo. Então você tem a separação do plasma com os figurados do sangue. O que é o plasma? O plasma é a parte líquida mesmo. Quando vocês forem ver, eu coloquei até uma imagenzinha lá no PDF, vocês vão ver que aqui em cima é meio amarelado, meio laranja, meio amarelo, uma cor meio assim, que é o plasma. E aqui embaixo é bem escuro, é um vermelho bem escuro, que é a parte que envolve os glóbulos e as plaquetas. Então, o sangue é uma mistura heterogênea e para fazer o processo de separação, para conseguir fazer as análises, para fazer lá o seu exame de colesterol, os outros exames aí, precisa fazer o processo de centrifugação, fazendo com que a parte mais densa dos componentes do sangue fique embaixo do tubo e a parte menos densa, que no caso é o plasma, fique na parte superior do tubo. Aí nós encerramos o processo de separações heterogêneas, então 10 processos para separar misturas heterogêneas. Agora, para as misturas homogêneas, nós temos 4 processos, quatro principais processos, no caso. O primeiro dele é o destilação simples. Destilação
ele é baseado no... Deixa eu só beber uma aguinha. Destilação, ele é baseado no ponto de ebulição do componente. Então, vamos explicar certinho. Você tem lá uma mistura que tem uma substância A junto com uma B. Então, uma mistura que tem os componentes A e B. E você precisa separar esses componentes. O que você vai fazer? Você vai fazer baseado no ponto de ebulição. Então, vamos supor, o ponto de ebulição do componente A, ele é menor do que o B. Então, ele entra em ebulição primeiro, ele entra em estado gasoso primeiro. Então, você vai aquecer a sua mistura. O componente A, que tem o menor ponto de ebulição, vai entrar em estado gasoso. Quando ele entra em estado gasoso, o vapor dele passa por um condensador. Passando por esse condensador, você baixa a pressão desse vapor e aí volta ele para o estado líquido. Vou mostrar um esquema, porque talvez esteja muito confuso eu explicando. Ó, mostrar um esquemazinho para vocês, porque vai ser rapidinho, vocês vão ver. Aí. Foca. Aqui, ó. Aqui nesse exemplo, por exemplo, nós temos água e sal. Focou? Aí, nós temos água e sal. Então, a gente aquece para poder fazer a ebulição, né? Então, a gente aquece. Aqui, nessa parte de cima, é só um termômetro mesmo, como se fosse para... No caso, seria para saber a temperatura, mas é só um esquema representativo. Então, a gente aquece. A água tem um ponto de ebulição menor do que o sal, então a água vai alcançar o ponto de ebulição dela, ela vai entrar em estado gasoso, e aí, quer ver? Eu vou fazer uma rabiscareira aqui para vocês conseguirem enxergar. Ó, de verde aqui, acho que tá dando pra ver. A água vai chegar no ponto de ebulição dela e ela vai entrar em estado gasoso e ela vai subindo por aqui onde eu tô pintando. Aí, bem aqui tem uma aberturinha, então ela vai subindo e ela vai cair bem nessa aberturinha aqui. Aí, o vapor de água vai continuar fazendo esse caminho. Quando ela chega aqui, onde eu tô pintando pra vocês, aqui é o que nós chamamos de condensador. Esse condensador, tá vendo a parte azul aqui nas laterais dele? Essa parte azul é água fria. O que acontece quando a gente passa água fria aqui em volta? A água fria não tem contato com o gás aqui de dentro, tá? É um tubinho com a passagem no meio. Mas essa água fria, ela tem a função de baixar a temperatura novamente do vapor que tá passando aqui no meio. Por quê? Baixando a temperatura desse vapor que tá passando aqui no meio, olha lá o que acontece. Esse vapor volta para o estado líquido novamente e aí eu tenho as gotinhas de água caindo aqui no meu recipiente. Então, a destilação simples funciona mais ou menos assim. Então, a gente aquece a mistura, quem tem ponto de ebulição menor, ou seja, quem passa para o estado gasoso primeiro, ele começa a passar para o estado gasoso, ele sobe, entra nessa aberturinha aqui, passa pelo condensador que tem água fria, e aí o condensador baixa a temperatura novamente e faz com que ele vire líquido de novo e caia nesse recipiente. Aí depois da destilação simples, nós temos a destilação fracionada. Vocês podem ver que é a mesma coisa. A diferença da destilação fracionada é que aqui tem uma coluna de fracionamento. Bem aqui, ó, essa parte aqui, ó, é a coluna de fracionamento. Por quê? Essa coluna de fracionamento, ela vai impedir que, geralmente, Deixa eu voltar aqui, só para explicar um detalhe para vocês. Geralmente, quando acontece a destilação fracionada, ela é mais específica para as misturas entre líquido e líquido, não sólido e líquido ou qualquer outra coisa do tipo. A destilação fracionada é utilizada para líquido junto com líquido. Por quê? Vamos lá. Você tem lá as misturas entre líquidos, misturas homogêneas entre líquidos. Aí você vai fazer uma destilação fracionada. Você
tem a coluna de fracionamento, porque o líquido o líquido X vai chegar no ponto de ebulição dele. Só que você só quer que aquele líquido passe ali, saia dali e vá para o condensador. Então, você coloca uma coluna de fracionamento para ter certeza que, vamos dizer assim, que só um líquido vai passar, só o líquido X vai passar, só o vapor, só o líquido X em estado gasoso vai passar. Você meio que coloca a coluna de fracionamento como uma barreira, para deixar só um componente passar e o outro componente continuar lá dentro do recipiente que você tem. Então, voltando para lá de novo, ó. Foca. Voltando para lá de novo. Aqui, ó, a gente vai ter... Deixa eu apagar esse treco-treco que eu fiz. Aqui, ó, nós vamos ter dois líquidos, mas eu só quero que o líquido verde, que é a cor que eu vou pintar, eu só quero que o líquido verde passe. Então, líquido verde vai entrar em ponto de ebulição, ele vai passar aqui pela coluna, aqui é cheio de negocinho, então ele vai passar aqui pela coluna, vai entrar nesse buraquinho, vai vir aqui e vai passar aqui pelo meu condensador de novo. Quando ele passar pelo meu condensador vai baixar a temperatura dele e ele vai voltar a estado líquido e vai cair aqui no meu recipiente. Mas aí, se o meu componente Y, vamos supor que eu tenho um outro componente, vou pintar de outra cor, querer tentar passar também, esses negocinhos aqui, ó, que tem na coluna de fracionamento, vai impedir ele de passar. Então, ele vai ficar preso aqui, ele não vai conseguir subir para o condensador. Ele fica preso, depois ele desce de volta, não tem problema nenhum. E aí, eu vou ficar com líquido roxo aqui dentro. E aqui, nesse recipiente, eu vou ficar com o líquido verde. E aí, eu tenho a separação do meu líquido roxo com o meu líquido verde. Esse processo, vocês já viram ele. Se eu mostrar a próxima imagem, vocês vão se lembrar aonde vocês viram ele. Esse processo é muito utilizado para separar o petróleo. Então, aqui é uma torre de fracionamento, só que gigante. E aqui a diferença é que aqui a gente tem acho que são chamadas tortas, se não me engano. E conforme vai parando em cada etapa, conforme cada ponto de ebulição, eles vão tirando um componente diferente. Vocês já viram isso daqui mais especificamente lá na aula de Química Orgânica com o professor Jefferson. Mas é só para relembrar vocês que é um processo utilizado na separação do petróleo. Então, nós temos destilação simples, destilação fracionada, e aí nós temos o outro processo, o terceiro processo para separar misturas homogêneas, que é o processo de evaporação. O processo de evaporação é muito parecido com destilação, também é baseado no ponto de ebulição dos componentes. Só que qual que é a diferença? A diferença é que, para fazer o processo de evaporação, você não vai ter um sistema fechado, então você não vai ter um recipiente fechado, e você também não vai ter o condensador, porque você só quer evaporar, você não quer transformar em estado líquido de novo. Então, lembra quando eu falei para vocês que a gente tinha lá a areia e o sal? Aí eu coloquei a água, o sal se dissolveu na água. Então, eu fiquei com areia e água. Aí eu fui lá, filtrei. Fiquei com a areia no filtro e a água e o sal embaixo no outro recipiente. Aí você tem duas alternativas para separar o sal dessa água. Você pode fazer uma destilação simples, que o sal vai ficar dentro do recipiente, a água vai evaporar, passar pelo condensador e cair no seu recipiente de volta em estado líquido, e aí você fica com sal aqui e a água aqui. Ou você pode fazer o processo de evaporação, que é simplesmente aquecer, aí a água entra no ponto de ebulição dela a 100 graus Celsius e vai embora. Você não precisa condensar ela de volta, não precisa ser sistema fechado, não precisa fazer nada. Então, o processo de evaporação você não é sistema aberto, não é sistema fechado, e você também não tem condensador. Você simplesmente aquece, que entrar em ponto de ebulição entrou e vai embora e fica só o outro. De certa forma, você separa que um vai embora e o outro fica, então você fica só com um componente.
Pois é. E o último processo é o processo de liquefação. No processo de liquefação, é o processo que acontece para separar gases. É um dos processos mais complicadinhos. Por quê? Você tem duas alternativas, dependendo com que você está trabalhando. Ou você diminui a temperatura, ou você aumenta a pressão. Mais uma vez, depende do que você está querendo, do que você está trabalhando, com o tipo de gás que você está trabalhando. Então, ou diminui a temperatura, ou aumenta a pressão. Quando você faz isso, vamos supor que nós temos dois gases, uma mistura com o gás A e o gás B. O que acontece? O gás que tiver... Travou. O gás que tiver maior ponto de ebulição, ou seja, aquele que entrou em estado gasoso por último, ele vai ser o primeiro a voltar para o estado líquido. Então, vamos dar uma recapituladinha porque eu dei uma travada. Você tem dois componentes em estado gasoso, o componente A e o componente B. Você quer separar os dois. Você quer ter o A de um lado e o B do outro lado. O que você vai fazer? Você vai fazer um processo de liquefação. Aí você tem duas alternativas. Ou você diminui a temperatura, ou você aumenta a pressão. Vamos supor que você diminuiu a temperatura. Quando você diminui a temperatura, o que acontece? Aquele que tem maior ponto de ebulição, então vamos supor que é o meu componente B. Meu componente B tem maior ponto de ebulição. Então, para ele chegar naquele estado gasoso, ele demorou muito mais tempo do que o A. Mas, quando eu diminuir a minha temperatura, ele vai ser o primeiro que vai voltar para o estado líquido. Então, eu diminuo a temperatura, aí o B volta para o estado líquido, e aí eu tenho o B em estado líquido e o A em estado gasoso. E aí, eu tenho os dois separados, o líquido e o gasoso. Mas aí, se eu quiser fazer mais processos para alcançar outras etapas, eu posso fazer mais processos também. Só que a liquefação é baseada na diminuição da temperatura ou no aumento da pressão. Quando você faz isso, o componente com maior ponto de ebulição, ele vai para estado líquido primeiro e aí você separa ele. Você tem ele em estado líquido e o outro em estado gasoso. Esse processo é muito utilizado para separar componentes do ar. Então, quando você vê assim, a separação de componentes do ar, associe com o processo de separação por liquefação. Ufa, sobrevivemos à aula de hoje. Foram 14 processos de separação de mistura. Não se esqueçam que tudo que eu falei para vocês e mais um pouco, tudo que eu falei e mais imagens e mais demonstrações, e eu deixei um videozinho também para ajudar vocês. Tá tudo lá no PDF da plataforma Google Sala de Aula. É só digitar no Google Sala de Aula. Ele vai pedir um código e você coloca o código que eu deixei fixo aqui no comentário, mas também tem uma publicação no nosso Instagram com um código de química. Então, coloca esse código lá e você já vai ter acesso a todo o nosso material. O último aviso que eu tinha esquecido de falar para vocês no começo da live, mas que eu vou falar agora, é que nós disponibilizamos um questionário para os alunos de Química responder. Então, esse questionário vai ajudar a gente a conhecer mais sobre os nossos alunos e também melhorar o ensino de Química no EduCursinho. Então, você que está assistindo essa live, seja aqui agora ao vivo ou pelo IGTV, nós disponibilizamos o link lá no grupo do WhatsApp e também no Google Sala de Aula. É de extrema importância que você responda esse questionário. Você consegue responder em menos de 5 minutos. 5 minutos é tempo de responder o questionário e estudar a aula, de tão rapidinho que é. Então, responda esse questionário, que vai nos ajudar muito a trazer muitas novidades para vocês e a melhorar cada vez mais o ensino de Química e ter cada vez mais aprovações no Enem e no ensino superior de qualidade. Muito obrigada por terem me acompanhado hoje. Eu espero vocês na terça que vem. Não se esqueça, domingo, Zoom com o professor Ian. E terça, 7h30, eu estarei aqui novamente fazendo a dancinha de Química Geral para vocês. Beijo e até terça que vem. PPO SA.